Olá, continuando a nossa série sobre as escolas literárias brasileiras, hoje nós vamos tratar da prosa romântica brasileira que aconteceu na primeira metade do século XIX. Aproveite o início deste vídeo para se inscrever no canal e deixar um comentário. E se você tem interesse em ver todos os vídeos desta série, As Escolas Literárias Brasileiras, o link está na descrição deste vídeo. Romance e romantismo são duas coisas diferentes. Quando iniciou a literatura escrita, lembrando que antes da escritura existia a literatura oral, mas para estudos literários a gente considera quando a literatura passou a ser escrita. Isso data do século VIII a.C., com Homero. São os primeiros registros de literatura escrita que conseguiu chegar até nós. E as histórias eram narradas em versos, ou seja, em poesia. Homero valeu-se dos versos hexâmetro diatílico, tidos como versos ideais para a recitação em público. Esses versos contavam grandes feitos de um só herói, como em Ilíada, que conta a história do herói Aquiles, e a Odisseia, que conta a história da volta para casa do herói Odisseu. No século XVIII, essas histórias passaram a ser narradas em parágrafos, e estes eram divididos em capítulos seguidos, nascendo assim um novo gênero, a prosa, o romance. E os heróis eram pessoas comuns, com suas dores, bem mais parecidos com seres humanos como nós. Então, romance é um texto escrito em parágrafos, e só porque ele surgiu na mesma época do romantismo, nós confundimos. A confusão é devido ao fato de ambos ter acontecido no mesmo momento. Nós damos o nome de romance aos textos escritos em parágrafos e organizados em capítulos, como A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, como A Lucília, do José de Alencar, como A Helena, um romance romântico da primeira fase romântica do Machado de Assis. Lembremos que Machado de Assis ele foi um escritor que teve a sua fase de escrever romances românticos e depois ele foi o grande nome do realismo, que será objeto do próximo vídeo desta série. O primeiro romance romântico do mundo foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, publicado em 1774, de Goethe. Trata-se de um romance epistolar. O que seria um romance epistolar? É o nome dado aos romances que são escritos em formato de cartas. Nesse romance, Os Sofrimentos do Jovem Werther, Werther escreve cartas endereçadas ao seu amigo William, contando de sua paixão por Charlotte. No Brasil, o gênero romance romântico nasce no período do romantismo, na primeira metade do século XIX. E A Moreninha, que foi publicada em 1844, de autoria de Joaquim Manuel de Macedo, é considerada um marco inicial do romance romântico no Brasil. No romance A Moreninha, o protagonista Augusto e seus amigos Leopoldo e Fabrício vão para a casa da avó de Felipe, que fica na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. O Augusto, o nosso protagonista, ele já tinha sofrido por amor no passado. Ele apostou com os amigos que, se ocorresse ele se apaixonar novamente, ele escreveria um romance para contar a história desse amor. Na casa da avó de Felipe, na ilha de Paquetá, Augusto conhece Carolina, que viria a ser a Moreninha, e se apaixona por ela. No fim do romance, o Augusto descobre que esta, a Carolina, tratava-se do seu grande amor do passado. Que Carolina e a Moreninha, o seu amor do passado, eram a mesma pessoa, a mesma mulher. Então, Augusto cumpre a promessa feita aos amigos
e escreve A Moreninha. Trata-se de um romance em folhetim. O que seria um romance em folhetim? É algo muito parecido com as novelas da TV de hoje em dia. Os seus capítulos eles eram publicados em jornais impressos que circulavam na época. E no vídeo sobre o romantismo, eu falei que o romantismo é uma escola essencialmente burguesa. Então, romances como A Moreninha eram escritos para um determinado público leitor. Se nós estamos falando de uma escola essencialmente burguesa, quem seria esses leitores e principalmente quem seriam essas leitoras? Isso mesmo, as filhas dos senhores burgueses. E o livro A Moreninha, como qualquer romance de folhetim, teve os seus capítulos publicados semanalmente no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. E como ele fez muito sucesso para o seu público leitor, o mesmo foi publicado em formato de livro em 1844 e marcou o início do romance romântico brasileiro. As principais características da prosa romântica brasileira. A prosa romântica brasileira ela é marcada pelo nacionalismo, ou seja, a exaltação da pátria e dos nossos heróis, que nesse caso eram os índios, a idealização do amor, da mulher, da natureza, sentimentalismo, as emoções estavam sempre à flor da pele, subjetividade, o foco era no meu eu e nas minhas experiências pessoais. Isso é constatado no marco inicial do romance romântico brasileiro, que é A Moreninha. O foco principal está onde? Na decepção amorosa do Augusto. Então o foco ali está em quê? Na idealização da mulher, as emoções do Augusto estão sempre à flor da pele, ele jura, quando ele se decepciona com a Moreninha, ele jura que nunca mais vai se apaixonar por mulher alguma, ou seja, o sentimentalismo está sempre à flor da pele. Subjetividade, o foco era no eu, experiências pessoais. Vejamos que o marco inicial do romance romântico no Brasil, nós temos esse exemplo na figura do Augusto, que escreve A Moreninha por causa de uma decepção amorosa, por causa de uma experiência pessoal. E crítica social. Isso mesmo, uma das características da prosa romântica brasileira foi a crítica social, que embora sutil, ela aconteceu. E um exemplo disso é um livro Memórias de um Sargento de Milícias, publicado em 1858, de Manuel Antônio de Almeida. Nesse romance romântico, nós conhecemos as histórias, as peripécias de Leonardinho Pataca, que é tido como um anti-herói carismático e que depois de aprontar muito, torna-se um sargento de milícia. E como ele consegue esse título? Ele consegue esse título casando-se com uma viúva rica, a Luizinha. Esse romance ele foge dos padrões do romance romântico. Ao retratar a vida de Leonardinho Pataca, é considerado também o primeiro malandro da literatura brasileira. O Leonardinho Pataca, em vez de viver nos grandes centros burgueses carioca, ele vive nas vielas, nos bares, nas barbearias. Ele vive na periferia, ele vive à margem dos grandes centros da burguesia carioca. Um outro malandro tão carismático e tão parecido com Leonardinho Pataca, nós só veremos no modernismo com a publicação de Macunaíma, de Mário de Andrade. Os principais autores e as principais obras da prosa romântica brasileira são Joaquim Manuel de Macedo, que é autor da Moreninha, que foi publicado em 1844, que é considerado o marco inicial do romance romântico brasileiro. E o José de Alencar, que é o maior autor de romances românticos do Brasil. O cearense José Martiniano de Alencar escreveu diversos tipos de romances, tais como romances urbanos, em que o enredo
acontecia na sociedade burguesa carioca do século XIX, são exemplos de romances urbanos de José de Alencar, os livros Lucila e Senhora. Os romances indianistas, a famosa trilogia indianista de José de Alencar, em que ele valoriza o índio como nosso herói nacional. Fazem parte da trilogia indiana de José de Alencar o Guarani, Iracema e o Birajara. José de Alencar também se dedicou aos romances regionalistas, onde ele buscava valorizar o interior do Brasil, com sua cultura, sua geografia e os seus costumes. Faz parte dos romances regionalistas de José de Alencar, os romances O Gaúcho, O Tio, O Tronco do Ipê e O Sertanejo. E o José de Alencar também se dedicou aos romances históricos, que valorizava os elementos históricos do Brasil e somando a estes a ficção. O José de Alencar pegava um fato histórico e somava a esse fato histórico elementos da ficção, criando assim romances históricos. Fazem parte dos romances históricos de José de Alencar os romances As Minas da Prata e A Guerra dos Mascates. Bom, gente, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido algo de útil para a vida de vocês. Do mais, se inscreva no canal, comente os nossos conteúdos e lembre-se, o poeta está certo, os outros é que estão errados.